Se você chegou até esse vídeo, é porque as coisas não estão acontecendo na sua vida. E você não entende por que isso está acontecendo com você. Você quer ter um carro bom, só que você não consegue ter esse carro bom. Apesar de você trabalhar duro, de você fazer as coisas que devem ser feitas. Você quer ter uma casa boa, mas essa casa ela nunca chega. E você até já tentou ir atrás, por exemplo, de um financiamento do Minha Casa Minha Vida, só que por algum motivo deu errado, você não era capaz, você não tinha os perfis corretos para poder conseguir comprar essa casa, ou simplesmente essa chance nunca chegou. E você está nessa espiral, essa espiral de merda na sua vida toda. E eu já passei por isso durante muito tempo na minha vida. Uma crise existencial que te preenche e que você fala: o que eu vim fazer nessa vida? O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui, cara? Porque eu não consigo ter nada que eu quero, eu não consigo ter um carro, eu não consigo ter minha casa, eu não consigo fazer as minhas viagens que eu quero, eu não consigo nem pagar as minhas contas em dia, eu tenho que ficar contando moedas, aqui na minha casa tem dificuldade e tudo mais. Existe um porquê disso está acontecendo na sua vida. E a verdade é que talvez você não saiba por que tudo isso acontece na sua vida. Você não entende o porquê de tudo isso está acontecendo na sua vida. Mas acontece. E é nessa aula, nesse vídeo, que eu vou te mostrar uma estratégia, uma técnica que você precisa aplicar no seu dia a dia. E quando você começar a aplicar isso no seu dia a dia, você vai começar a ver mudança. E essas mudanças, elas são rápidas. Essas mudanças, elas são em coisas de dias, não meses, não anos, coisas de dias e até mesmo coisa de horas para as coisas começarem a acontecer. Bom, você tem que entender que tudo começa na nossa mente. A nossa mente, ela é a chave para o sucesso, ela é a chave para a gente conquistar o que a gente quiser. Mas como, Jonathan? Como assim? Porque eu penso em ter uma vida boa, eu penso que eu quero coisas e tudo mais. Só que você está executando da maneira errada. E por estar executando da maneira errada, e você executa da maneira errada porque você foi educado a fazer assim. Existe uma programação mental em você que está te fazendo caminhar da mesma forma todos os dias inconscientemente. Presta atenção. Eu vou te mostrar aqui, ó. Eu vou usar aqui o meu quadro branco e vou te mostrar em desenho para ficar mais claro para você entender, tá? Então, ó, eu vou tentar. Assim, o que acontece? Ninguém tem o desenho, ninguém sabe representar o desenho da mente humana. Eu não estou falando do cérebro, eu estou falando da mente humana. Então eu vou representar a minha mente humana aqui como um quadrado ou um círculo, tá? E aí você vai ver exatamente o que eu quero te dizer com isso. Por exemplo, se eu te falar para pensar numa geladeira, você vai fechar os olhos e vai pensar na geladeira da sua casa, na geladeira do seu trabalho, ok? Beleza. Só que se eu te falar, fecha os olhos e pensa na mente, você não vai ser capaz de me dizer como que é, entendeu? Por quê? Porque é algo que você ainda nunca viu. A mente, a nossa mente, falando energeticamente falando, né? Ela é algo que ninguém nunca pôde descrever como ela é. Então a gente não consegue ter essa noção. Mas você precisa ver o que eu vou te fazer, o que eu vou fazer aqui para você entender realmente o que fazer daqui para frente. Então presta atenção. Olha só. Então, suponhamos que eu tenho aqui, ó, suponhamos que essa seja a minha mente. Parece até uma cabeça, mas não, é uma mente, tá? Mas dentro da minha mente, dentro do meu cérebro ali, existe a parte mental e dentro da minha mente existem duas mentes. Duas. E é aí que mora a jogada. Existe, primeiramente, olha só, existe, eu vou até deixar aqui, ó, dessa forma, tá?
E o que acontece? Nós estamos aqui com duas partes agora. Nessas duas partes da nossa mente, uma delas é chamada mente consciente, ok? A mente consciente. E a segunda é a mente inconsciente, ou também chamada de mente subconsciente, tá bom? Então, o que acontece? Olha só. Mente subconsciente. Ok, dá para entender, né, gente? Beleza. Nós temos essas duas mentes, tá? Durante a vida toda, e não só durante a vida, quando eu falo durante a vida, depois de nascido, né? Mas também desde o momento que nós fomos concebidos, desde o momento que nós somos lá um feto na barriga da mãe, a gente já começa a adquirir informações. O que é a mente? O que compõe a mente? A mente é composta de informações. Então, várias informações em nossa vida toda, várias informações, elas vão chegando e chegando até nós e vão fazendo o quê? E vão compondo a nossa mente, ok? Então você vai receber informação desde que você é um feto. Parece que não, Jonathan, calma, eu era um bebê, estava na barriga, como assim vou receber informações? Recebe sim, a neurociência ela já explica hoje em dia, ela já tem estudos que ela mostra que desde bebê, até o pré-concebimento ali, né, que é talvez antes até de você ter sido concebido, né, verdadeiramente a palavra, usando essa palavra, né, dessa forma, então a neurociência ela já mostra que tudo influencia na nossa vida. Então, você recebe cargas de informação desde quando você é bebê, desde bebê. Ó, vou deixar bem claro aqui, ó, desde bebê. Bebê tem acento, eu não sei aonde, tá? Bebê. Acho que é assim, tá? Desde bebê você recebe informações. Ótimo, beleza. Sabendo disso, o que eu tenho que entender a partir disso? Bom, vamos lá. Existem, como eu disse, existe a mente consciente e a mente subconsciente. Sabendo que eu recebo informações desde bebê, tá? Sabendo que eu recebo informações desde bebê, parte dessas informações elas vão ficar na nossa mente consciente e parte dessas informações vai para a mente subconsciente. E é aqui que está a jogada. É por isso que você não consegue conquistar o seu carro, sua casa, ser milionário ou riqueza, ou fazer as viagens que você quer, ou viver onde você quer. É por isso que você não consegue conquistar os seus sonhos. É por isso que você não realiza os seus sonhos. Por quê? Porque se você não entende isso, você tá. É a mesma coisa que eu pegar você, jogar você no oceano, sem navio, sem boia, sem nada. Você está à deriva e provavelmente você vai afundar. Então é por isso que você está afundando nessa sua vida, vamos falar assim, de merda, né? Então, por quê? Porque você não entendeu como funciona a mente consciente e a mente subconsciente. A mente subconsciente, até os nossos 7 anos, a gente vai recebendo informação, recebendo informação. Nós somos o que os cientistas chamam de bucha, uma bucha nova, uma bucha limpa, entendeu? Nós somos um pote vazio, até os 7 anos de idade, nós somos um pote vazio que está ali, ó. Você vai colocando informação. Então, todas as informações que vieram desde bebê até os 7 anos de idade, até os 7 anos, tá? Até os 7 anos de idade, o que acontece? A gente, mais ou menos 7, 8 anos, tá? Até os 7, 8 anos de idade, a gente recebe informação e grande parte dessa informação, ela é guardada na nossa mente subconsciente. E essas informações, elas são chamadas, e elas fazem o quê? Elas criam basicamente o nosso programa mental que a gente vai viver o resto da nossa vida. E elas são chamadas de crenças, ó.
crenças. Perfeito? Beleza. Então, entre 7 e 8 anos, nós temos as nossas crenças formadas. Crenças formadas. E essas crenças podem ser crenças potencializadoras ou crenças limitantes. Por exemplo, aqui na minha casa, normalmente, ó, você pode ver, você não está vendo, mas aqui, eu estou aqui na sala da minha casa e aqui tem um desenho aqui. Eu vou até pegar aqui, ó. A minha filha fez um desenho, tá, gente? A minha filha, ela tem 8 aninhos e ela gosta muito de desenhar no papel. E ela faz esses desenhos aqui no papel e ela recorta, são as artes que ela faz. O que a gente faz quando ela mostra isso para nós, quando ela está ali desenhando, né? Vou deixar aqui do ladinho. O que a gente faz? A gente fala para ela, filha, parabéns, muito bom, linda, nossa, filha, como você é talentosa. O que a gente está fazendo? Apesar dela já ter 8 anos, nós estamos validando na mente dela que ela é uma criança talentosa, que ela é uma criança dedicada, que ela é uma criança responsável, que ela é uma criança muito amiga, entendeu? Que ela é muito educada. Nós validamos tudo que é de bom. E o que é de ruim? O que ela faz quais as atitudes que ela faz que nós temos que repreender e como nós repreendemos? Então aqui em casa a gente repreende mais ou menos assim. Filha, essa atitude que você teve não foi legal, não foi bonita. O papai não quer ver você fazendo isso de novo. A mamãe não gostaria de ver você fazendo isso de novo. Isso não combina com a sua personalidade. Nós orientamos ela dessa forma. Por quê? Porque a gente entendeu já há algum tempo que esse programa mental que ela vai levar desde pequena vai fazer ela triunfar, vai forjar ela como uma vencedora ou como uma perdedora. Nós entendemos que as crenças que nós plantamos na mente dela vai fazer com que ela dê certo ou não lá na frente. É o que os nossos pais falam. Ah, meu filho deu certo, graças a Deus, tal, ou não, tal. Entendeu? Então, tipo assim, crenças limitantes e crenças potencializadoras, ó, crenças, ó, limitantes e tem também a potencializadora. Potencializadora. OK? Vai anotando aí. Então, dentre essas duas crenças, as limitantes e as potencializadoras, lá na frente, a mente do ser humano vai utilizar tudo isso aqui para resolver problemas, para decidir coisas, para viver, tá? Então, quais são crenças limitantes? Por exemplo, quando você fala para o seu filho de repente derruba alguma coisa no chão e você fala: ah, moleque, seu incompetente, você não faz nada certo. Você está criando uma crença limitante na criança e a criança vai lá na frente, ela vai pensar, ela vai ficar carregando aquilo e pensando como adulto já, putz, não faço nada certo. Nossa, eu sou um fracasso. Nossa, eu não consigo dar certo em lugar nenhum. E aí, essa criança se torna adulto e esse adulto não para em emprego, esse adulto não consegue evoluir de uma forma saudável, sacou? Então, olha só que loucura, né? Desde quando a gente é concebido, a gente recebe carga de informação e essas informações, elas, de certa forma, elas criam elas criam a programação mental que a gente vai viver lá como adulto. Então, sabendo que toda essa parte do subconsciente, ela guarda tudo isso e ela programa a nossa mente para viver lá na frente, o que acontece? E a mente consciente, onde que ela entra nisso? A mente consciente, ela é uma espécie de filtro. Ela vai receber as informações, ela vai filtrar as informações que são válidas, que batem, as informações, basicamente as informações que batem com as informações que estão na mente subconsciente, ela vai deixar passar. Então, por que você vive mais do mesmo? Porque a sua mente consciente, ela vê algo que faz sentido com o que tem dentro da mente subconsciente e ela entrega mais disso. E o que é diferente e o que
são as informações que podem até te levar para o outro nível, para um nível maior, um nível melhor, onde você pode se tornar milionário, onde você pode viver a vida dos seus sonhos. Se não estiver batendo com o que você teve aqui na infância, com o que você tem dentro da sua mente subconsciente, a sua mente consciente vai jogar fora, ela vai eliminar, porque ela trabalha com isso simplesmente para poder te defender. Sim, para poder te defender. Te defender do quê? Bom, nós somos seres primatas e existe o que dentro da nossa mente? Aquela questão de defesa, do perigo, né? As ameaças. Então, o que a mente consciente ela faz? Ela simplesmente entende, espera aí, isso aqui é o que essa pessoa recebeu, né? É o que programou essa pessoa? Não, não é. Opa, isso aqui então é perigoso. E aí ele faz o quê? Ele elimina. Esse é perigoso, isso é perigoso. Então eu não vou deixar isso entrar. Ele bloqueia e aí não entra na sua vida. Ok, sabendo disso, você conseguiu entender exatamente o que eu estou querendo te dizer? Então, sabendo disso, como que a gente faz agora para mudar e para nós conseguirmos começar a realmente conquistar o que a gente quer? Gente, não é fácil, mas é simples, tá? Eu não vou dizer que é fácil, mas é simples. E as coisas começam a acontecer assim, em poucos dias. Você precisa então mudar o que está dentro da sua mente subconsciente. E para você mudar o que está dentro da sua mente subconsciente, você precisa ter consciência do que você está comunicando para você mesmo. Exatamente. Você precisa ter consciência na sua, agora aqui em cima, na sua comunicação. Na sua comunicação. A sua comunicação, quando adulto, vai ser a chave de tudo. Se você está com dívidas e você fica comunicando para você mais dívidas, sempre estar em dívidas, você fica comunicando isso para você, o que vai acontecer? A sua mente consciente vai olhar para a sua mente subconsciente e lá no passado provavelmente você teve uma vida difícil, provavelmente seus pais tiveram uma vida difícil e eles falavam isso para você e você fala, pô, né? Você falava, pô, é verdade. Seu pai falava, dinheiro não dá em árvore. E aí você trouxe isso para a vida adulta. E realmente, você fala, dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é difícil conquistar, é difícil ganhar dinheiro. E você fala, é difícil ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar pra caramba. E aí, quando você vê uma pessoa que trabalha 4 horas por semana, 5 horas por semana, uma pessoa que trabalha dentro de casa, home office, você fala, nossa, não sei, não entendo como que aquela pessoa lá, o meu vizinho, ele fica o dia inteiro dentro de casa e ele é milionário. Eu não entendo, eu trabalho o dia inteiro e não sei o que, não sei o que lá. É porque o seu vizinho teve uma programação mental diferente da sua. E a programação mental dele é uma programação mental de vencedores, vamos dizer assim. E a sua programação mental foi uma programação mental de perdedores, tá? Então, você começa a comunicar tudo isso todos os dias para você, rotineiramente, e isso continua, vira uma bola de neve, vira um ciclo vicioso, tá ok? Então o que você precisa fazer? Vamos lá. Simplesmente você tem que cuidar da sua comunicação. Você tem que perceber o que você fala, o que você pensa, tá? O que você sente. Mas tudo começa na comunicação. Por quê? Palavras, a comunicação ela vai gerar os pensamentos, basicamente. A comunicação, eu vou chamar a comunicação aqui também de pensamentos, tá? Comunicação através de pensamentos. Por quê? Porque muitas vezes a gente não fala, mas a gente pensa, tá? Pensamentos, tá? Então, ó, seus pensamentos, eles geram sentimentos, tá? Sentimentos. Ok? Seus pensamentos geram sentimentos. E os seus sentimentos geram, que são emoções ali, né? Eles geram emoções. E essas emoções, ó, olha só. Então vamos lá. Esses sentimentos, eles geram emoções, tá ok? Ah, emoções e sentimentos, Jonathan, não é a mesma coisa? Emoções, ok?
Não, não é a mesma coisa, tá? E os seus sentimentos geram emoções e as suas emoções geram o quê? Geram crenças. Crenças. Lembra das crenças que a gente falou? Que podem ser, olha lá, ó, limitantes ou potencializadoras. Geram crenças, tá? Então, beleza. Pô, como que eu faço então para poder gerar crenças, deixar de gerar crenças limitantes e gerar crenças potencializadoras, Jonathan? Simplesmente é você mudar o que você está pensando. Se você está pensando em coisas ruins, mude o pensamento para coisas boas. Por quê? Seus pensamentos vão gerar sentimentos. Sentimentos bons vão gerar emoções boas. Emoções boas geram crenças potencializadoras, tá? Então, basicamente, está tudo aqui dentro. Tá tudo aqui dentro, gente. Tudo aqui dentro. E esse gráfico que eu fiz aqui para vocês, posso assim dizer, ele explica, sabe, basicamente uma grande parte de como a gente precisa se comportar para nós podermos alcançar todos os nossos desejos. É assim, é praticamente impossível de você não alcançar os seus desejos, se você, seus sonhos, suas metas, se você fizer isso aqui todos os dias e durante o dia, é o dia inteiro, se possível, porque muitas vezes você vai falar assim, ah, mas eu penso positivo. Você pensa positivo, você comunica ali da boca para fora uma vez ou outra, mas durante o dia inteiro você está pensando, nossa, minha vida é uma merda. Nossa, eu tenho que pagar a conta. Ai, ai que sofrimento. Ai que murmuração. É o dia inteiro naquilo ali. E aí o que acontece? Está gerando crença limitante. Talvez você ache que pensa, né, o dia inteiro positivo, mas não pensa positivo. Tá? Não tem a ver com pensar positivo, tem a ver com gerar sentimento lá dentro de você. É você realmente pegar uma xícara de café, quando você vai tomar um café, por exemplo, na sua hora do intervalo, no seu trabalho, porque você tem uma hora de intervalo no seu trabalho. Você pega uma xícara de café, você toma aquela xícara de café e se fala, caraca, uau, sensacional, que café delicioso, tipo cafezinho, fecha os olhos e imagina, cafezinho da, sabe, de Paris, cafezinho da Suíça, nossa, cara, sensacional. Cafezinho de hotel, que é bom, que é gostoso. Talvez você ainda não tenha ido num hotel, mas está tudo certo. Eu tenho certeza que você vai conseguir. E aí você gera sentimentos bons. E ao gerar sentimentos bons, você vai gerar crenças boas. E aí você vai educando a sua mente. E aí, olha só que louco, o que é negativo vai sendo jogado para fora e o que é positivo vai permanecendo aqui dentro da mente subconsciente ou inconsciente, tá ok? E aí, a mente, por quê? No começo, a mente consciente vai falar, não, isso é ruim. Por exemplo, é um hábito, né? Você tem que tornar isso um hábito. Então, quando você vai na academia, no começo é ruim pra caramba, depois você acostuma. Então, você tem que tornar isso aqui, você tem que tornar um hábito. Torne tudo isso um hábito na sua vida. E aí, a mente consciente vai entendendo que ela tem que colocar mais coisas positivas, boas, e menos coisas negativas. O negativo quase não vai entrar mais, tá? E aí você educou a sua mente para ser uma máquina de resultados, uma máquina de alcançar suas metas e seus sonhos. Tá aqui, ó. O segredo é esse, gente. E depois que eu entendi esse segredo, eu falei, cara, é tão fácil, é tão simples, eu sou um bocó de não ter entendido isso antes. Eu sou um bocó. E aí comecei a estudar e conversar com a minha mãe. Mãe, como que era lá no seu passado? E aí eu percebi que o passado da minha mãe foi muito doloroso. Então desde bebê eu recebi muita dor. Desde bebê eu recebi muita dor. E essa dor veio aqui para dentro da minha mente e foi para subconsciente. E eu levei essa dor durante muitos e muitos e muitos anos. E agora, nesse atual momento, eu venho cada vez mais tirando essa dor de dentro de mim. E é libertador, gente, é libertador. E é por isso que eu estou fazendo essa aula aqui para você.
É por isso que eu estou te trazendo esse conteúdo, porque da mesma forma que eu me libertei, que eu estou me libertando, eu quero que você se liberte. Mas para você se libertar, você precisa saber disso aqui. Se você não entender isso aqui, já era. Se você entender isso aqui e não fizer isso aqui, já era. Você não vai conseguir. Mas se você colocar, bater no peito e falar, eu posso te garantir que em 2 meses, que em 1 mês, a sua vida vai mudar da água para o vinho. Se você gostou dessa aula, se esse conteúdo fez sentido para você, se esse conteúdo alcançou, chegou até você de alguma forma e você falou, caramba, eu quero te agradecer pelo seu tempo que você passou aqui comigo. É muito importante. Eu não sei para quantas pessoas essa aula vai chegar. E se chegar só para você e fizer sentido, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado por assistir até aqui e por me dar essa oportunidade, porque eu estou vibrando com isso agora. Você não faz ideia. Porque eu entendi que esse é o meu propósito. Ensinar isso que eu venho aprendendo. Porque isso traz libertação. Não é aplicativo de ganhar dinheiro fácil. Não é jogo de tigrinho, não é... É isso. Tá bom? Deixa um comentário aqui. Eu quero ler e vou responder. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.